Ativa, NEAB FGD em ação. Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Voz Ativa NEAB UFGD em Ação. Essa é a terceira etapa de uma série que fala de temas importantes para a comunidade brasileira. Meu nome é Cláudia Carvalho. E o meu nome é Sara Lopes. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o que separa o grafite da pichação e a pichação do vandalismo. Ficou interessado? Então se acomode aí e continue aqui com a gente. Mas, antes de aprofundarmos no assunto, nada mais justo do que começarmos pela origem dessas formas de comunicação urbana, não é mesmo, Sara? Isso mesmo, Cláudia! Acredita-se que a pichação que hoje vemos em marquises, muros, casas e edifícios comerciais exista desde o Império Romano, mas só se popularizou em Paris, no finalzinho dos anos 60. Quando as revoluções estudantis da época encontraram por meio da escrita nos muros uma maneira de protestar contra o governo. Já na década de 70, a pichação chegou na cidade da Pensilvânia e já foi logo sendo adotada pelas gangues de rua para demarcar territórios, reforçar filiações e até mesmo intimidar as gangues rivais. Podemos compreender então que o picho é fruto da necessidade da galera jovem em deixar sua marca, resgatar histórias e protestar a favor de uma sociedade mais justa em que vive. O picho, para quem os faz, auxilia a entender as pautas sociais que emergem a partir dessas manifestações. Contudo, você deve estar se perguntando: se existem tantos benefícios, por que a pichação hoje é considerada vandalismo? Calma aí que já vamos te explicar. De acordo com a Lei Federal nº 9.605, pichadores são considerados vândalos quando escrevem suas tags em locais públicos ou privados sem o consentimento e autorização do proprietário. Atualmente, quem comete esse tipo de crime pode receber detenção de até 3 meses a 1 ano, além também de pagar uma multa. A marginalização dessa forma de comunicação urbana fez com que grande parte da sociedade considere a pichação algo essencialmente agressivo e desprovido de qualquer valor artístico. Já o grafite, apesar de compartilhar algumas características do picho e se popularizar a partir dos anos 60 e 70, principalmente em cidades como Paris, Nova York, ao longo das décadas, a tinta spray ganhou um propósito mais profissional por quem pratica o grafite. São, em sua maioria, ex-pichadores e pichadoras que buscam aprimorar seus conhecimentos, aprender novas técnicas de pintura ou aperfeiçoar sua escrita, com o objetivo de ampliar seus horizontes profissionais. Mas, ao contrário da pichação, o grafite é hoje uma prática lícita e até considerado um ramo das artes visuais. Um dos grandes nomes de influência no grafite, que da arte de rua foi aos grandes leilões internacionais, é o nova-iorquino Jean-Michel Basquiat, nascido em 1974 na Inglaterra, mas de ascendência afro-caribenha. O artista logo alcançou fama nos anos 80, ao expressar em suas obras temas políticos e sociais. Basquiat era um dos poucos afro-americanos numa cena cultural predominantemente branca. Seus trabalhos surpreendiam a muitos ao misturar imagem da cultura erudita e da popular, trazendo à realidade da época uma profunda narrativa sobre as experiências de ser negro nos Estados Unidos. Recentemente, uma pintura de Jean-Michel Basquiat atingiu seu recorde, sendo vendida por cerca de 110,5 milhões de dólares, em um leilão noturno de arte contemporânea realizado em Nova York. Mas, afinal, como o grafite surgiu aqui no Brasil?
Para responder melhor a essa pergunta, convidamos a professora Giselma Chakarowski, da Universidade Federal da Grande Dourados do Mato Grosso do Sul. Ela nos dará um breve relato de como o grafite se tornou hoje uma manifestação particular da cultura do nosso país. Olá, eu sou a professora Giselma Chakarowski, eu sou professora na Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e vou falar um pouquinho sobre o grafite, né? A par do rap, da dança e demais instrumentos da cultura do hip hop, a grafitagem ela é amplamente engajada com reconhecimento e valorização da cultura da periferia, da cultura afrodescendente, da cultura daqueles que são invisíveis, digamos assim, aos olhos da sociedade, mas que quer manifestar a sua voz, a sua atitude de resistência, sobretudo. Bem, a gente vê a explosão da arte do grafite, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, na década de 80. É uma década em que o país está saindo da ditadura militar e começando a consolidar a democracia, né? Passa, então, a ser um cenário estratégico para os indivíduos periféricos manifestarem seus anseios, reivindicações, seu espaço no uso dos traços multicoloridos e dotados de crítica ao sistema, como é o grafite. O grafite surge então no cenário brasileiro como importante veículo de comunicação urbana, marcado por uma época conturbada em que a população silenciada pela ditadura militar gritava nos muros das cidades os incômodos de uma nação. E para você ouvinte, que não perde nenhuma de nossas programações, saiba que o grafite tem sim uma forte ligação com o tema da nossa última edição. O grafite é um movimento cultural diretamente relacionado ao hip hop, sendo hoje uma de suas principais vertentes. Exatamente, Sara. A relação do grafite com o hip hop começou com uma forma de demarcar território e demonstrar superioridade de um grupo em relação ao outro. Mas logo se transformou em um estilo artístico, capaz de expressar a voz das minorias e motivar reflexões sobre as condições de vida nos lugares urbanos considerados periféricos. Atualmente, os grafiteiros exercem um papel importante no processo de revitalização da paisagem urbana, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Além de agregar valor à cidade, os grafiteiros têm se mostrado grandes parceiros estratégicos na hora de integrar a periferia com a cidade. Essas mobilizações se devem especialmente aos inúmeros projetos sociais que hoje incentiva e abraça o grafite como arte e cultura. Para a professora Giselma Chakarowski, o melhor antídoto hoje para a segregação social e racial é a arte. E eu acredito que os projetos, os programas que incentivam a arte do grafite são assim de extrema importância, de importância realmente singular, porque o grafite constitui um dos processos sociais mais importantes assim, da arte de rua nas cidades, que gera nova forma de exercício, de participação política dos sujeitos, que enfrenta a marginalização e segregação que são históricas. Aqui na Universidade Federal da Grande Dourados, nós fizemos 2 festivais de grafite, que foi uma forma de estender a universidade para a periferia e trazer a periferia para dentro da universidade, né? Eu acho que as paredes e os muros da cidade se tornam espaços culturais que vinculam identidades e adquirem uma função social enorme, tanto social quanto artística, no âmbito de dar voz à comunidade. Agora que você compreendeu que é possível sim, através do grafite, transformar os considerados hoje vilões do vandalismo em reformadores sociais, trouxemos para a nossa programação um relato muito especial, de alguém que acompanha de perto essas intervenções. A artista visual Gislene Brandão, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, conta agora seu primeiro contato e experiência com o mundo do grafite.
Olá, eu sou Gislene Brandão. Eu conheci o grafite na cidade de São Paulo. No começo dos anos 90, eu conheci uma pessoa que se chamava Jorge Antas. Essa pessoa que me apresentou para o mundo do grafite, né? Eu não conhecia muito bem o lance do grafite, porque eu tinha acabado de vir do Mato Grosso do Sul e aqui nós não tínhamos grafite ainda, né? Então, essa pessoa me apresentou para um grupo, né? Um grupo de grafiteiros que se chamava Aerosol. E foi com eles que eu aprendi as técnicas do grafite, né? Primeiro nós começamos com o estilo hip hop, depois o stencil. Então, o grafite é importante, né? Ele é importante por ser uma forma de expressão e de democratização da arte. Ele ocupa espaços que muitas vezes estão abandonados pelo poder público. É também uma forma das pessoas que vivem na periferia relatarem as suas dificuldades vividas, né? O grafite também é importante, pois ele também está ligado ao movimento hip hop, né? Em geral, a arte de rua, ela veio para que as pessoas tenham um tipo de reflexão. Bom, creio que depois desse nosso papo de hoje, ficou mais fácil compreender e valorizar essas duas formas de comunicação urbana, que acrescenta tanto a arte, cultura e democratização do nosso país. E, apesar de suas diferenças, a pichação e o grafite têm em sua essência algo muito parecido. São espaços de manifestação da vida e refletem e expressam os incômodos e anseios de toda uma geração. Agora que você já está por dentro do universo da pichação e do grafite, encerramos por aqui. Continue nos acompanhando para não perder nossas programações. Que a reflexão de hoje tenha despertado um olhar sensível para essas formas de manifestação artística e cultural. E para ficar por dentro dos trabalhos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Grande Dourados, basta vocês pesquisarem NEAB UFGD no Facebook ou no Instagram. O programa Voz Ativa NEAB UFGD em Ação foi produzido por integrantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal da Grande Dourados, com apoio da equipe do projeto de extensão Alô Comunidade, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa. Apresentação: Sara Lopes e Cláudia Carvalho. Produção: Renata Ramiro, João Marcos e Vitor Dantas. Roteiro: Sara Lopes, Hermione Fádio, G. Silva, Cláudia Carvalho. Entrevista: Renata Ramiro e Jefferson Ferreira. Edição: Gabriel Ângelo e Leandro Vieira. Orientação: Professora Kátia Fraga. Voz Ativa, NEAB FGD em Ação.